Olá, criptomaníacos! Vocês lembram recentemente que eu fiz um vídeo falando sobre o Goldman Sachs não recomendar Bitcoin para os seus clientes? Eles soltaram um relatório para informar isso aos clientes: não comprem Bitcoin. Mas agora sai um outro relatório da Bloomberg falando justamente o contrário, acreditando que o Bitcoin vai atingir sua alta histórica, ou seja, um valor acima de $20 mil ainda em 2020. O vídeo de hoje, portanto, vai analisar esse relatório da Bloomberg para ver se faz sentido nesse período aí dos próximos 3 a 6 meses do Bitcoin. E para você não perder o acompanhamento sobre essa previsão, se inscreve agora aqui no canal, aperta aí o botão inscreva-se e clica no sininho para receber as notificações. E claro, não esqueça de dar aquele like para colaborar com o canal. Tudo isso logo após a vinheta. Antes da gente começar, um recadinho muito rápido para vocês. Se você ainda não tem uma corretora para comprar e vender criptomoedas no Brasil, utilize a Coinext, uma das melhores corretoras do Brasil e que apoia o canal Criptomaníacos desde o início. Entrando agora no assunto principal do vídeo, vamos começar com essa matéria da Cointelegraph, onde a Bloomberg afirma: Bitcoin atingirá recorde de cerca de $20 mil esse ano. Ou seja, dentro dos próximos 6 meses, segundo a Bloomberg, a gente vai ver o Bitcoin mais do que dobrar de valor, atingindo valores superiores a $20 mil. Será? Vamos analisar o que a Bloomberg fala nesse relatório. Para fazer isso, eu vou pegar a matéria aqui mais completa em inglês, aqui do site Markets Insider, e aqui no título você já percebe que a Bloomberg afirma que algo teria que ir muito errado, muito mal, para o Bitcoin não ter essa valorização até os $20 mil em 2020. Então, uma afirmação muito forte, E aqui na matéria, eles apontam os 3 principais motivos para isso. Eles iniciam aqui indicando que, tecnicamente, o Bitcoin solidificou no nível dos $8 mil, que agora virou um suporte importante, e para se mover para cima, ele precisa quebrar essa resistência dos $10 mil. Lembrando aqui que sempre que o Bitcoin passa os $10 mil, ele rapidamente volta para baixo desse patamar. Então é isso que está faltando, segundo a Bloomberg: ultrapassar a resistência dos $10 mil e se consolidar acima dos $10 mil. Isso já aconteceu no nível dos 8 mil, mas não aconteceu no nível dos 10 mil. Então é essencial essa solidificação acima dos $10 mil para essa bull run finalmente acontecer. E os 3 principais fatores para que isso aconteça em 2020, segundo a Bloomberg, são: o primeiro, esses declínios históricos nos mercados de equity, de ações que a gente está vendo devido à pandemia, não estão respingando sobre o Bitcoin. A gente viu aí a ação despencando em 2020, isso não aconteceu no Bitcoin. O Bitcoin se valorizou no ano de 2020, apesar da pandemia. Então, está mostrando realmente ser resiliente, ser a prova de crises. O segundo motivo, segundo a Bloomberg, é que o vírus acelerou essa mudança que a gente está vendo acontecer do papel moeda para moedas digitais. Já é um processo natural, mas que está sendo acelerado graças ao vírus. Ninguém mais quer ter contato com objetos, porque isso é um risco. Então isso naturalmente acelera o processo de digitalização. E o terceiro motivo, segundo a Bloomberg, é que esse novo quantitative easing, essas políticas aí de impressão de moeda, de injeção de moeda na economia que os bancos centrais estão fazendo ao redor do mundo, eles estão ajudando esses ativos que são reserva de valor independente, como ouro e Bitcoin, a ganharem importância, a ganharem relevância, já que eles são a prova de inflação. E são esses 3 motivos que levam investidores institucionais a começarem a apostar no Bitcoin. Voltando aqui para a matéria da Cointelegraph, eles indicam aqui que, por exemplo, a Grayscale, que é uma grande investidora institucional, está comprando praticamente
todos os bitcoins minerados que saem no mercado, ou seja, todo novo bitcoin que entra, a Grayscale está abocanhando. Então, se pegar um gráfico aqui que eu peguei para vocês, ó, vocês vão identificar que a Grayscale comprou 9.503 bitcoins para os seus fundos desde a semana passada, enquanto os mineradores mineraram somente 6.863. Ou seja, a Grayscale está comprando mais do que todos os bitcoins minerados. Nesse gráfico isso fica mais evidente ainda. Vou mostrar para vocês aqui. Notem que aqui em verde o número de bitcoins que foram minerados desde o halving, tá? E aqui em laranja, todos os bitcoins comprados pela Grayscale, para o seu fundo, né? Desde o halving. Então a Grayscale está comprando mais do que tudo que entra no mercado. Isso gera escassez. Não tem Bitcoin suficiente para esses grandes investidores institucionais comprar. E se não tem Bitcoin suficiente, o preço vai subir. É isso que está acontecendo. E aqui a gente está falando de somente um fundo, somente da Grayscale. Imagina se juntar aqui, somar também o que outros fundos, né, outros investidores institucionais estão comprando de Bitcoin. Então é uma tendência muito forte de valorização do ativo e eu concordo plenamente com a visão da Bloomberg, de que vai acontecer uma valorização muito em breve. Não sei se até o final do ano, mas não tem jeito, isso aqui é uma questão matemática. Está entrando isso aqui de Bitcoin no mercado, né? Essa coluna verde, enquanto estão comprando essa coluna amarela de Bitcoin. Não tem Bitcoin para todo mundo e o preço está subindo. Mas será que é possível a gente verificar se a tendência é essa para investidores institucionais? Sim, a gente pode, por exemplo, pegar uma métrica de opções. O que são opções? Opção é um contrato que alguém compra para garantir a compra do Bitcoin lá na frente em um determinado valor fixo ou a venda do Bitcoin lá na frente a um valor fixo. A garantia da compra é chamada de call, enquanto a garantia da venda é chamada de put. Portanto, se a gente tiver mais contratos de opções tentando garantir a compra do Bitcoin no futuro com o preço atual, significa que essas pessoas estão apostando na alta do Bitcoin. Afinal, elas estão com medo de perder esse valor de hoje lá na frente, porque o valor lá na frente provavelmente vai ser maior. E o contrário também é válido. Se tiverem mais pessoas comprando contratos da venda do Bitcoin no valor atual, significa que elas acreditam que o preço vai cair lá na frente. Então vamos analisar esse índice aí, que é chamado de relação put-call, tá? Tá aqui em cima no título da matéria da Cointelegraph. E essa relação no mercado de opções está no seu valor mais baixo do ano. E isso é positivo. Como eu expliquei para vocês, esse put aqui são opções para vender Bitcoin lá na frente, mas com valor fixado hoje, e esse call são contratos de opção para compra de Bitcoin no futuro com valor fixado hoje. Então, se esse indicador estiver acima de 1, significa que tem mais gente querendo fixar a venda do Bitcoin do que a compra. E ao contrário, né, se for abaixo de 1, significa que tem mais gente querendo fixar o valor de compra do Bitcoin do que o valor de venda. Então a gente quer que esse indicador fique o quê? Fique abaixo de 1. Isso seria positivo. E segundo os analistas, quando esse indicador fica abaixo de 0,7, como está indicado aqui na matéria, significa um sinal de tendência de alta, pois sugere que os traders estão comprando mais opções de compra. Ou seja, eles acreditam que o preço vai subir no futuro e eles querem garantir o preço de hoje. Então, eles fazem esse contrato de opções. Então, o ideal é esse indicador estar abaixo de 0,7. E onde está esse indicador hoje? Bom, está aqui o gráfico da Skill, tá? Mostrando esse indicador. E ele acaba de atingir a sua mínima no ano, como vocês estão vendo aí na tela. Ele está em 0,44, tá? A gente tem que estar abaixo de 0,7, está em 0,44. E será que esse é um indicador confiável? Notem aqui no gráfico que em 2 ocasiões a gente também ficou com esse indicador nesta mesma faixa, abaixo de 0,5. Isso foi em janeiro, né, no início de janeiro de 2020 e também em meados de março de 2020. Será que o preço respondeu bem a essa queda nesse indicador? Então vamos abrir o gráfico do Bitcoin para ver o que aconteceu exatamente em janeiro de 2020 em meados de março de 2020. Tá aqui o gráfico do Bitcoin, então vamos analisar os 2 momentos onde aquele indicador ficou abaixo de 0,5.
Se vocês lembram, foi janeiro de 2020, 2020 começa aqui, ó, 1 de janeiro de 2020, olha o que aconteceu com o preço. Opa, exatamente nesse momento, onde aquele indicador ficou abaixo de 0,5, o preço disparou aqui da faixa dos 7 mil dólares, batendo até os 10.500 dólares. O segundo momento foi meados de março de 2020. Opa, aqui, meados de março de 2020. Exatamente quando o Bitcoin sai lá do patamar dos 3.800 dólares e vai bater lá em cima, novamente acima dos 10 mil dólares. São justamente os dois momentos onde a gente teve a alta de preço do Bitcoin. E agora, pela terceira vez no ano, esse indicador fica abaixo de 0,5, indicando que sim, existe uma tendência de aumento de preços do Bitcoin nos próximos meses. E essa não é uma opinião minha, é uma opinião dos investidores institucionais que estão comprando opções de Bitcoin. E como eu comentei com vocês, a gente tem um problema na hora que o Bitcoin enfrenta a resistência ao redor dos 10 mil dólares. Essa linha roxa aqui, essa linha rosa que eu marquei para vocês, marca os 10 mil dólares. E notem que nas duas vezes, nas duas ocasiões que esse pump aconteceu, o Bitcoin bateu aqui, ó, nessa faixa e não conseguiu se manter acima dela. Então essa resistência dos 10 mil dólares está derrubando o preço. Derrubou aqui e derrubou aqui novamente. O preço bate e volta a cair. Então o que é necessário, como a Bloomberg mesmo disse, é que o Bitcoin consiga se manter por um tempo considerável acima dos 10 mil dólares, tornando essa resistência um suporte. Se a gente deixar de ter um suporte aqui nos 8 mil e passar a ter um suporte nos 10 mil dólares, aí nada mais segura o Bitcoin de atingir essa alta histórica ainda em 2020. Ah, Guilherme, mas a gente está muito longe dos 20 mil dólares, a gente está aqui em 9.700 dólares. Como é que a gente vai bater mais de 20 mil dólares em menos de 6 meses? Como que isso é possível? É possível sim, tá? Eu vou mostrar para vocês, afastando aqui no gráfico, como isso acontece muito rapidamente, tá? Essa linha amarela que eu marquei para vocês, ela marca os 8 mil dólares. Então, bem abaixo do que a gente está hoje, tá? A gente está em 9.700 e a linha amarela marca os 8 mil dólares. E olhem aqui esse momento da alta histórica. A gente está aqui, ó, em novembro de 2017, mais precisamente no dia 24 de novembro de 2017. E o Bitcoin estava, nesse momento, exatamente nos 8 mil dólares. E quanto tempo ele levou aqui para sair dos 8 mil dólares e bater na alta histórica de 20 mil dólares? Ele levou 20 e poucos dias. Em 20 e poucos dias, o Bitcoin saiu dos 8 mil e bateu nos 20 mil dólares. Então por que você desconfia que o mesmo possa acontecer agora? O Bitcoin está aí próximo aos 10 mil dólares. Em questão de 10, 15 dias, ele pode chegar na alta histórica. Então é um movimento muito rápido e se você não tiver comprado em Bitcoin, você perde o trem. E a Grayscale, que não é boba, está fazendo exatamente isso, como eu mostrei para vocês. Estão comprando todos os bitcoins que são minerados. Mais do que isso, na verdade. Porque ela sabe que esse movimento é inevitável. O Bitcoin vai subir de preço, vai ter uma arrancada fenomenal muito em breve, e uma empresa como a Grayscale não vai perder essa valorização. E você, será que vai? Essa é a pergunta. Às vezes está preso aí no curto prazo, sem enxergar o que vai acontecer aí em questão de 4, 5, 6 meses. Então, muito cuidado ao ficar vendido em Bitcoin, porque realmente é perigoso. E para fechar esse vídeo super otimista, que é o meu natural, né? Eu tô sempre otimista com Bitcoin, eu quero mostrar para vocês essa matéria aqui que saiu no Twitter, mostrando que o ajuste de dificuldade que acontece a cada 2 semanas do Bitcoin está caindo, ou seja, está ficando menos difícil minerar Bitcoin. E isso é muito positivo para o preço. A gente teve ontem um ajuste de dificuldade de menos 9,29% na rede do Bitcoin. E esse é um ajuste muito forte. A gente só teve outras 7 ocasiões onde ocorreu um ajuste tão negativo ou pior que esse. Eles estão marcados aqui no gráfico. Você está vendo essas linhas verticais vermelhas mostrando as 7 vezes na história onde ocorreu um ajuste igual ou pior do que o de ontem. E o que aconteceu após um ajuste dessa magnitude? Olha aqui. Subiu o preço, olha aqui, subiu o preço, olha aqui, subiu o preço, aqui ó, subiu o preço, aqui mais recentemente subiu o preço. O que vocês esperam que aconteça aqui? Mas por que esse ajuste negativo aumenta o preço?
Bom, se está menos difícil para o minerador minerar, se ele gasta menos recursos para conseguir minerar, ele precisa vender menos Bitcoin no mercado. E na hora que tem menos E na hora que os mineradores deixam de vender Bitcoin, acaba a pressão vendedora no mercado e o preço dispara. Tem menos gente vendendo Bitcoin, o preço vai subir. É por isso que sempre que tem uma redução na dificuldade nesse porte, o preço tende a aumentar. Esse é mais um fator otimista que dá força aos argumentos da Bloomberg, apesar da gente ter chance de ver queda de preço no Bitcoin no curto prazo, caso aquele topo triplo seja confirmado. Eu mostrei isso para vocês no vídeo anterior. Não interessa esse curtíssimo prazo para mim, porque eu estou olhando para isso aqui, para o Bitcoin daqui a no máximo 6 meses, onde tudo aponta para uma valorização de preço. E para você acompanhar esse processo de valorização que eu estou prevendo para os próximos 6 meses, é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal Criptomaníacos e ativar o sininho de notificações para não perder nossos vídeos. Depois não fala que eu não te avisei. Ah, e claro, dá o like para subir o vídeo também e para mais pessoas ficarem sabendo sobre isso. Se possível, até compartilhe isso com seus amigos nas suas redes sociais, porque quanto mais pessoas entenderem sobre Bitcoin, melhor. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.